Olha, mas o José Múcio, ele não é militar, né? Ele tem uma origem na política, ele foi líder do governo Lula e ele virou depois ministro do Tribunal de Contas da União. E quando foi, nesse período, inclusive um pouco antes, ele estabelece relações com os militares e se torna muito benquisto. E ele foi considerado, desde o início do governo Lula, alguém que ia fazer essa mediação, que ia compor, e, inclusive, na base do governo, entre os aliados, principalmente os setores mais à esquerda, desde o começo ali, a partir do 8 de janeiro, houve uma pressão para tirar o Múcio, pelo entendimento de que ele contemporizava demais, queriam alguém para botar os militares na linha, enfim. Mas foi a diretriz que o Lula e que o Múcio sempre seguiram, foi de acomodar, né? O Múcio saindo, o Múcio sendo substituído, primeiro já tem essa preocupação que a Bela Megali coloca, né? Não, eles estão preocupados, volta a estaca zero, depende de quem entrar no lugar, né? A gente não sabe quem seria o ministro e qual seria o perfil. Mas o fato é que essa relação é ainda muito frágil, né? Tem muita desconfiança. O que se soube agora no inquérito sobre o golpe é muito preocupante. Agora, mas ao mesmo tempo eu fico surpreso, assim, quem era para estar pressionado, depois de tudo que se soube, eram os militares. Eles que têm que estar pianinho, cara. Foi descoberto. E aí fica o pessoal assim, não, olha, mas ali foi muito bem porque não chancelou o golpe. Nossa, dei uma medalha, né, para essa pessoa, para esse militar que não é golpista, porque virou um grande mérito. O fato é que o Ministério da Defesa, quando ele foi criado lá no governo Fernando Henrique, a ideia, e causou muita ira em muita gente, inclusive no então deputado Jair Bolsonaro, era a ideia de um comando civil sobre as forças militares, sobre as três forças que até então, Marinha, Exército e Aeronáutica, elas eram quase como se fossem ministérios autônomos e se cria um ministério acima deles, que era o Ministério da Defesa com um comando civil. Em vários momentos foram colocados militares à frente da defesa. O próprio Lula, quando assume lá em 2003, e aí tem uma mescla sobre isso. Eu acho muito importante o conceito do Ministério da Defesa, porque o Bolsonaro, por exemplo, sempre colocou militares, sempre colocou generais, e acho que a ideia de que os militares estão submetidos a um comando civil, tem o presidente da República, mas não apenas a um comando civil, também do ministro da Defesa, é uma diretriz muito importante. Existe um comando, os militares que tanto valorizam em tese a hierarquia, mas parece que é uma coisa entre eles. Mas quem comanda realmente numa república, numa democracia, é o comando civil, e isso às vezes parece que não, parece que existe essa leitura desde da proclamação da República, Maza, de que quase como se a República, a democracia fosse uma concessão dos militares e como se eles pudessem revogar se assim entendessem. Não é assim que a banda toca, Maza.